Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo, direto do estúdio Mundo Polarizado News, com notícias muito preocupantes. Por isso, antes de começar a apresentar as notícias para vocês, eu quero deixar claro algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, a minha função aqui é transmitir e analisar as notícias. Eu não crio a notícia e o fato de nós estarmos recebendo muitas vezes notícias ruins, desagradáveis, notícias que não seriam aquelas que nós gostaríamos de ouvir, não significa que eu gosto disso ou que eu concordo com elas. Algumas pessoas assistem os vídeos aqui acabam ficando bravos comigo ou me acusando de estar desincentivando ou incentivando. Eu não estou aqui nem para incentivar nada e nem para desincentivar nada, se é que essa palavra existe, nem sei se existe. O meu objetivo aqui é unicamente mostrar a realidade do que está acontecendo, fazer uma pesquisa aqui sobre outras fontes para entender se realmente aquilo é verdade e apresentar para vocês. E a partir daí, vocês tomam as decisões de vocês, vocês seguem o caminho que vocês acharem melhor e, enfim, né? Fatos são fatos, não há argumentos contra fatos. Bom, hoje eu recebi uma notícia aqui muito assustadora, tá? E, de novo, eu tenho aqui a mesma opinião que vocês, provavelmente, tá? Só que, como vocês sabem, nós estamos proibidos pela justiça de expressar a nossa opinião sobre os fatos recentes que estão acontecendo na política. E eu não posso nem entrar em mais detalhes aqui, porque qualquer detalhe que eu dê me coloca em um grande risco, né? E aí eu tenho que tentar o máximo possível desviar aqui para conseguir mostrar o que eu tenho para mostrar para vocês, sem acabar sendo mais punido do que nós já estamos sendo punidos, né? Então vamos lá. Eu recebi essa notícia hoje aqui, que em um primeiro momento me passou a percepção de uma tentativa de manipulação da informação por meio da mídia, tentando demonstrar que talvez as Forças Armadas já estejam do lado esquerdo da força, vamos chamar assim, né? E aí eu fui pesquisar mais a fundo, para ver se isso não era mais uma fake news aí da grande mídia esquerdista que está torcendo pelo caos no Brasil, né? Então, primeiro eu vou mostrar essa notícia e depois eu vou mostrar toda a linha do tempo para vocês aqui. E até mesmo algumas informações que eu recebi de fontes, tá? Que comprovam algumas coisas que estão acontecendo. Cara, é muito difícil a gente ter que ficar controlando as palavras que a gente fala. Mas, infelizmente, essa é a nova realidade, né? Nós estamos vivendo em um estado de exceção, sob um regime de regulação de opiniões, de pensamentos, de conteúdos, com punições extremamente graves, e essas punições estão aumentando cada vez mais. Então, olha só, comandantes das Forças Armadas planejam dar posse aos indicados por Lula já em dezembro. Eu vou mostrar para vocês aqui qual é a estratégia que eles estão utilizando para tomar conta das Forças Armadas antes ainda da posse prevista de Lula para janeiro. Prestem atenção no que eu estou falando antes de me criticarem, de se desinscreverem, que hoje está cheio de Alexandrezinho de Moraes, né? Pessoas que dizem que estão na rua defendendo a liberdade de expressão, que dizem que estão apoiando os comunicadores de direita, aí quando você fala uma coisa que o cara não gosta, ele se desinscreve do canal, te xinga de não sei o quê, te acusa de ser comunista, de ter se vendido e tudo mais, e está pouco se lixando para o que nós estamos enfrentando aqui para poder continuar comunicando para vocês, né? Então, os Alexandrinhos de Moraes de plantão, né, que defendem tanto a liberdade de expressão, prestem atenção no que a gente tem para falar antes de criticar, por favor, né? Que tá ficando meio chato isso também, né? Então, olha só, o objetivo da esquerda é simplesmente tentar, como sempre, comprar todas as instâncias do poder para governar sem problemas nenhum. Porém, nós estamos vendo uma verdadeira convulsão social nas ruas,
na frente dos quartéis, e eu não posso mais falar nada, já falei demais, não posso mais falar disso, vocês sabem o que está acontecendo. As decisões autoritárias estão sendo cada vez maiores, né? E a Constituição tem sido atropelada o tempo todo. Existe um temor muito grande, né, de que a população tente... Cara, eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu falo aqui. Que a população não aceite a posse do suposto presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E é justamente por isso que eles precisam, o mais rápido possível, estancar todos os movimentos e, lógico, também colocar pessoas do lado deles em todas as instâncias do poder. O Congresso já está vendido. Arthur Lira, que morava na virilha do Bolsonaro, é um hospedeiro, né? Arthur Lira é uma espécie de hospedeiro que habita lugares inóspitos em troca de benefícios próprios, né? Já está morando, já se mudou com a bolsinha dele para a virilha do Lula, né? Rodrigo Pacheco nunca saiu de lá, né? Rodrigo Pacheco sempre foi um esquerdista envergonhado, né? Nunca assumiu. Só falta agora se filiar totalmente ao PT, né? Isso, inclusive, é outro movimento que a gente vai começar a ver, pessoal. Eles vão transformar o PT, escrevam o que eu estou dizendo, eu não errei em nenhuma análise que eu fiz até agora. Eles vão transformar o PT no maior partido do Brasil de novo, comprando essa galera e fazendo com que todos eles se transfiram para o PT. Escrevam o que eu estou dizendo, isso é questão de tempo, tá? Assumindo Luiz Inácio Lula da Silva ou não. Eles vão fortalecer o PT para voltar à guerra política. Então, eles precisam das Forças Armadas do lado deles antes de 1º de janeiro. Vocês estão conseguindo me entender? Então, vamos lá. Olha só o que diz aqui. Força Aérea marcou para o dia 23 a passagem de comando para o brigadeiro escolhido por petista. Marinha e Exército estudam fazer o mesmo em outras datas. Então, supostamente, até o dia 23 de dezembro, as Forças Armadas já estão organizando a transição da posse, a transição de governo, né? A transição de comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, por militares que apoiam, ou pelo menos têm um diálogo positivo com o governo Lula. Antes de continuar mostrando essas notícias todas, e quem entrou agora, pessoal, assista desde o começo, por favor, senão vocês ficam tirando conclusão pela metade. Assista desde o começo, volte o vídeo aqui, e depois assista até o final, tá? Para entender o que está acontecendo, né? Porque a maior ignorância do ser humano é tirar conclusão sem saber a história completa, sem entender o contexto todo. E às vezes eu faço vídeos demorados aqui justamente porque eu tenho que explicar todos os detalhes, para que não me acusem depois de tudo isso que estão acusando a gente, né? Então, eu recebi, por exemplo, uma informação de um grande amigo meu, uma pessoa aí que é um amigo meu há muito tempo, e eu não posso, lógico, expor o nome dele, até porque daí também a outra pessoa que está envolvida na situação também ficaria exposta, e a gente está numa situação muito difícil. E ele é sobrinho de um general. O general é irmão do pai dele, é uma pessoa muito próxima. E esse general é um general muito importante das Forças Armadas. Eu não posso falar mais nada sobre isso, senão as pessoas vão identificar quem é esse cara. E ele me falou claramente, ele falou nessas palavras aqui que eu vou explicar para vocês. Ele falou, cara, os generais vivem num padrão de vida fora da realidade do ser humano comum. Ele falou, eu sei, eu convivo com ele, eu entendo, eu sei o padrão de vida que esse cara tem. A maioria dos generais estão com os filhos, com as esposas, todas viajando para o exterior ou já morando no exterior, tendo padrão de vida aí maior do que muitos políticos, e o cara tá lá fumando seu charuto e tomando seu uísque. Esses caras não querem assumir o poder de novo. Esses caras não querem treta, entendeu? Eles querem um governo que continue fazendo o que eles quiserem. Se é de esquerda ou de direita, para eles tanto faz. E eu vou falar para vocês sobre um livro aqui,
que eu li no tempo da faculdade ainda, que o nome era Capitalismo para Militares, não sei o que lá, blá, 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 eu não lembro mais, acho que era do Max Weber o nome do livro. E esse livro, ele já explicava naquela época, né? É um livro de esquerdistas aí, né? E a gente na faculdade é obrigado a ler essas coisas, mas é interessante porque daí você entende o lado de lá. E esse livro falava justamente que era preciso explicar os modelos, né, capitalista, comunista, para os militares, porque eles vivem em outra realidade. Eles vivem em uma realidade diferente da realidade dos seres humanos comuns, dos civis, entendeu? Então, não imagine que o cara que está lá é capitalista, ou é comunista, ou é melancia, ou é não sei o que lá. Ele tem uma proteção própria, ele tem regras próprias, ele tem leis próprias, ele tem um supremo próprio, ele tem um comando próprio, entendeu? Tanto que eles têm força, inclusive, para apoiar ou depor um governo. E esse poder todo deles não é utilizado necessariamente a favor do povo ou da Constituição. Muitas vezes é utilizado simplesmente para manter o poder deles e os benefícios deles, como todos os outros poderes fazem. Como o Congresso está fazendo, como o Senado está fazendo, a Câmara dos Deputados está fazendo, governadores de estado que eram totalmente bolsonaristas, surfaram na onda, foram eleitos e agora já passaram para o outro lado, né? Senadores, enfim, toda essa galera. Vocês estão conseguindo me entender? Então, aí tem gente aqui falando, mentira, porra, escuta esse vídeo primeiro e analisa tudo o que está acontecendo, pessoal. Tem nada de mentira aqui, tá? É uma análise muito séria. Gostou, não gostou, gostou, não gostou, problema é teu, entendeu? Porque eu não tô aqui para fazer para alegria das pessoas ou para fazer as pessoas concordarem comigo. Eu tô aqui para mostrar a realidade dos fatos. Então, os comandantes das Forças Armadas planejam passar seus cargos para os oficiais generais indicados pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já em dezembro. A ideia é que o petista tome posse em 1º de janeiro, já com os comandantes de sua gestão. A Força Aérea tem até a data marcada para a cerimônia de transmissão de cargo, dia 23 de dezembro. As demais forças pretendem fazer o mesmo em datas diferentes. E aqui, blá, 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 eu não vou ficar lendo tudo aqui, mas tem uma comparação, olha, foi só no 11º dia da gestão de Bolsonaro que houve a passagem de comando do general Eduardo Vilas Boas para o general Edson Leal Pujol, o primeiro dos 3 generais que comandaram o atual governo. Prestem atenção nesse nome aqui, ó. General Edson Leal Pujol, que foi o primeiro dos generais que comandaram o exército durante o governo de Bolsonaro. No governo Bolsonaro, pessoal, apenas depois de 11 dias da posse do presidente, as Forças Armadas fizeram a transição de cargos dos comandantes dos comandantes. Agora, as Forças Armadas estão doidas para entrar de cabeça de novo no governo Lula. Eles saíram de 13 anos de governo do PT, 2 anos ali, quase 3 anos de governo do Temer, e entraram e ficaram menos de 4 anos no governo Bolsonaro e já estão doidos para entrar em dezembro ainda. Eles não querem aguardar janeiro, tá? E olha só, os comandantes das Forças Armadas já informaram ao senador Jacques Wagner, do PT, né, outro dos condenados aí do PT, que aguardam apenas a designação dos responsáveis pela transição na área de defesa para iniciar o processo. Os nomes do grupo técnico do governo de transição devem ser divulgados oficialmente ainda nesta quinta ou sexta-feira, ou seja, hoje ou amanhã. A equipe de transição fez contatos com ex-comandantes de cada uma das forças sobre a disposição deles participarem do processo. E aqui, ó, inclusive com aqueles demitidos por Bolsonaro. E aqui tá o grande negócio, tá? Prestem atenção nisso daqui, pessoal. E agora eu vou falar para vocês o que eles estão fazendo. Toda a galera, inclusive aquele general Edson Pujol ali, ó, aqui, ó, a exemplo do general Edson Leal Pujol do Exército e do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva. Eles estão procurando todos os comandantes das Forças Armadas que foram demitidos pelo Bolsonaro. Todos.
e estão trazendo esses caras que estão com ódio do Bolsonaro, e são generais ainda na ativa, né, ou são reformados e podem fazer parte, por exemplo, do Ministério da Defesa, eles estão trazendo esses caras para o lado deles. E esses caras têm poder, meu amigo. Entenderam? Então, e agora eu vou voltar, vou fazer uma linha do tempo aqui para vocês. Eu vou fazer uma linha do tempo aqui para vocês, né? A conversa do PT... Só um segundinho, pessoal. Beleza? Vamos lá. O probleminha aqui foi. Olha só. Esse vídeo aqui é de 20 de julho de 2022. 20 de julho. Ainda não tinha previsão, né? Quer dizer, previsão já tinha, né? A gente já sabia que ninguém tirou alguém da cadeia simplesmente à toa, né? Enfim, pô, cara, eu não posso falar nada, meu Deus do céu. Que irritante isso. Eu fico, assim, num estado que vocês não têm noção aqui de nervosismo por não poder abrir a minha boca, cara. Então tá aqui, olha. Generais de 4 estrelas do alto comando do Exército afirmaram a emissários de Lula que não existe a possibilidade de as Forças Armadas aderirem a qualquer movimento de desrespeito às urnas. Ou seja, dizem que não há chance de apoiarem um golpe de Jair Bolsonaro. Segundo uma fonte petista, disse ao Bastidor, os generais afirmaram que qualquer movimento interno de desafio à justiça eleitoral dificilmente seria admitido. Isso daqui explica, pessoal, por que o PL está tentando fazer isso através dos meios legais, entendeu? E que já foi recusado, né, por Alexandre de Moraes. Então, em julho, a galera já estava aqui, olha, fazendo acordos com o PT. Em julho, já estavam fazendo acordos com o PT. Tá? É engraçado que tem gente aqui falando, não quero que você fique com raiva. Cara, tipo, vocês podem ficar com raiva. Eu não posso ficar indignado com tudo que está acontecendo. Eu não posso ficar indignado que estão calando todo mundo e ninguém vai fazer nada contra isso. Eu não posso ficar indignado que tem um estado de exceção acontecendo no Brasil, que nós estamos sendo censurados, sabe? Eu não posso ficar indignado que acabaram com as nossas monetizações, que nós estamos ferrados, entendeu? E que a gente não pode fazer nada, que a porra do Brasil vai virar uma Nicarágua, sabe? Eu não posso ficar indignado. Só vocês têm o direito de ficar indignado, sabe? É impressionante, cara. É impressionante isso daqui, sabe? Patriota a PQP, sabe? Patriota são esses caras aqui que a primeira vez que você fala que eles não gostam, te abandonam e saem correndo, sei lá pra onde, né? Pra escutar os mentirosos da internet que ficam dando esperança à toa pra vocês, sabe? Então, é isso aí. Olha só. Lula é aconselhado a chamar Alckmin para comandar o Ministério da Defesa. Proposta foi apresentada por um ex-titular da pasta sob o argumento de que, se eleito, petista precisa fazer um aceno na direção das Forças Armadas após um período de muito desgaste e tensões. Então, essa notícia aqui é de... Vamos lá. Essa notícia aqui é de 7 de 10 de 2022, pessoal. 7 de outubro. Não tinha tido o segundo turno ainda. E eles já estavam definindo quem era o ministro da Defesa, Geraldo Alckmin. E é o mesmo cara que está fazendo a transição do Ministério da Defesa. Então, tá aqui, ó. Alckmin diz que Lula vai indicar grupo para Forças Armadas com civis e militares. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, coordenador-geral do Gabinete de Transição de Governo, afirmou nesta terça-feira, dia 22, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar nesta quarta-feira, dia 23, os integrantes do grupo temático indicado para lidar com as Forças Armadas. O vice disse que a equipe será composta de civis e militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Lula é aguardado em Brasília após passar por procedimento cirúrgico. Bom, vamos lá. Aqui nós vemos o seguinte, olha. Para quem acha que ainda tem alguma esperança no Ministério da Defesa ou alguma coisa assim.
Militares se apresentam à transição. 17/11, há uma semana atrás. Enquanto a equipe de transição não define o grupo de trabalho para lidar com a inteligência e as Forças Armadas, e agora já definiu, o ministro Paulo Sérgio Nogueira indicou a Geraldo Alckmin seu secretário executivo, o general Sérgio José Pereira, para dialogar com o governo eleito. Então, o que acontece aqui, pessoal? O ministro da Defesa, que tinha saído notícia, não vou aceitar a transição, blá, 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 tá aqui já, tá aqui, tá? Já indicou o general Sérgio José Pereira para dialogar. E essa notícia é de uma semana atrás. Hoje já tem a notícia que eles já estão fazendo a transição e já tem data para transferir os generais aqui para... Enfim, para fazer a transição dos generais também, né? Olha, Lula se aproxima de generais demitidos por Bolsonaro, mas ainda enfrenta dificuldade com militares. Então, de novo, oficiais que integraram cúpula das Forças Armadas no atual governo estão na lista do grupo que tratará da defesa do gabinete de transição. O gabinete de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva buscou contato direto com oficiais generais que passaram por cargos de chefia nas Forças Armadas, não só em governos petistas, mas também na antiga cúpula militar da gestão de Jair Bolsonaro. Interlocutores do presidente eleito já estabeleceram canais com ex-comandantes, como Edson Leal Pujol, do Exército, e o ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. Um conselheiro de Lula, que atua nas tratativas, disse ao Estadão que todos os demais ex-comandantes estão sendo procurados. A lista inclui os últimos comandantes gerais da Força Aérea, Brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes, e da Marinha, Almirante Ilques Barbosa Júnior. O ex-ministro e os 3 oficiais generais da reserva deixaram o governo Bolsonaro em março de 2021, numa intervenção sem precedentes do Palácio do Planalto, sobre a cúpula militar. Todos foram exonerados após cobranças de apoio político feitas por Bolsonaro. Na ocasião, Azevedo e Silva afirmou ter preservado as Forças Armadas como instituição de Estado. Então, nós já estamos acompanhando esse movimento de uma parte das Forças Armadas que está interessada única e exclusivamente em manter o poder, migrando para o lado de Lula, principalmente para se vingar de Bolsonaro, já que foram exonerados nos tempos ainda, né, em que comandavam o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Bom, e aqui nós temos o G1. Ex-comandantes são peças-chave para a interlocução de governo Lula com Forças Armadas. Agora, nós precisamos aqui, né, ver também a opinião de outras pessoas que passaram aqui, que são muito influentes nas Forças Armadas. Como, por exemplo, General Santo Cruz. Governo Lula não precisa temer militares, diz General Santos Cruz. Desde que o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais desse ano, batendo o atual presidente Jair Bolsonaro, quartéis e outras unidades militares se transformaram em pontos de peregrinação de apoiadores bolsonaristas, inconformados com o resultado da disputa. Nos grupos de WhatsApp e Telegram, onde eles se organizam, eles pedem uma intervenção militar para que possa impedir que Lula tome posse sob o argumento de uma suposta fraude das eleições. Nos últimos dias, notas divulgadas pelo Ministério da Defesa e pelos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica fizeram crescer a expectativa desses manifestantes, em que uma reação poderia vir da caserna e que poderia representar uma ruptura democrática. É nesse clima de tensão que o general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz disse em entrevista à BBC News que o novo governo do PT não tem motivos para temer a atuação dos militares nos próximos 4 anos. Ele diz apostar em uma relação harmônica entre Lula e os militares. Não sou eu que estou falando, tá? É o general Santos Cruz. E por que ele está falando isso? Pelos mesmos motivos que eu já falei para aqui. Santos Cruz é demitido do Ministério de Bolsonaro. Conheça a trajetória do militar. E aqui diz lá, né?
O general Carlos Alberto Santo Cruz deixará o comando da Secretaria-Geral da Presidência, um dos cargos chaves no governo de Jair Bolsonaro. Ele será substituído pelo general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, que chefiava o Comando Militar do Sudeste. Em nota, Santos Cruz disse que a decisão partiu do presidente e expressou sua admiração e agradecimento, né? Olhe como o general Santos Cruz expressou a sua admiração e agradecimento, com manifestações como essas daqui que eu vou mostrar para vocês. Bolsonaro é criminoso, traidor, canalha e covarde, dispara Santos Cruz. O general e ex-ministro de Bolsonaro também minimizou a participação de militares nas políticas desastrosas do atual governo. E aqui, em silêncio, esse silêncio é coisa de covarde, diz Santos Cruz sobre Bolsonaro. Então, o que acontece aqui, pessoal? Existe, sim, um grupo de militares que apoia o governo Bolsonaro, tá? A questão é que existem muitos que estão descontentes. E a maioria desses que estão descontentes são generais de quatro estrelas, os caras que realmente mandam no exército, são almirantes, são brigadeiros, são os caras que realmente mandam nas Forças Armadas. E esses caras estão vendo mais benefício em apoiar a posse de Lula e ficar quietinhos, continuando tomando seu whiskinho, fumando charuto e viajando pelo exterior, ganhando salários milionários, do que em ter que enfrentar aí, né, talvez uma revolução aí, né, popular, alguma coisa assim. Então, eu tô mostrando isso daqui para vocês, pessoal, porque, enfim, a gente tem que alertar sobre o que está acontecendo, senão as pessoas ficam, como que eu posso dizer, ficam alienadas, vivendo num mundo de fantasia, achando que, nossa, existe um xadrez 4D acontecendo, alguém tá lá jogando xadrez e uma hora vai surgir uma situação mágica que vai resolver tudo, sabe? E enquanto a gente fica achando isso, os caras estão lá se organizando, os caras estão lá fazendo reuniãozinha com o Geraldo Alckmin e já determinando os cargos e marcando a data da posse dos novos generais, dos novos brigadeiros, almirantes que vão comandar as Forças Armadas. Estão me entendendo? Então, é isso aí, cara. É assim que funciona o jogo do poder no Brasil. Entendam isso. Sabe aquela história da Constituição que todo poder emana do povo, cara? Será? Em que país isso deu certo, cara? Tá difícil, né? Não sei. Aqui no Brasil, tá difícil. E aí, enfim. Enfim, vamos lá. Acho que chega por hoje, né? Já descontentei muita gente aqui. O povo quer que eu venha aqui para falar o que vocês querem, o que eles querem ouvir e não a verdade, né? Se mudem pro País das Maravilhas, né? Que talvez lá, junto com a Alice, o Coelhinho Mágico, o Chapeleiro Maluco, talvez lá vocês vão poder viver no mundo da fantasia e não ter que enfrentar a realidade. Valeu, galera. Me desculpem aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.